Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o portal 8 do 8, né? Então, o portal 8 do 8, ele não faz milagre, mas ele amplia quem você é. E é isso que nós vamos falar sobre hoje. Nós vamos falar sobre como manifestar, nós vamos falar sobre o mês de agosto, que é o mês de manifestação lá dentro da minha comunidade. Então, bora lá. Primeira coisa, me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa. E me fala da onde você tá me vendo. Eu tô falando diretamente da Austrália. Aqui são 8h45 da manhã. Estamos com 9 graus lá fora, tá bem frio. Deixa eu abrir minha água. Essa água sempre explode, como é? Se tem um negócio que eu gosto aqui da Austrália, é que eles enchem os produtos até. Você vai pegar, você compra água, ela vem cheia. Você compra o negócio vem cheio. Sempre tem que tomar cuidado na hora de abrir, senão vaza tudo. Toma minha aguinha. Tô com uma tosse, tô meio gripada, então vocês já me perdoem antecipadamente. E vamos lá, vamos embora. Tô vendo o pessoal de Santa Catarina, de Brasília, São Paulo, Floripa. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho. Noah? Você esqueceu alguma coisa? Go. Fecha a porta. Ué, Noah já tinha saído pra escola, de repente voltou. Tô ouvindo alguma pessoa andando aqui na casa. Falei, pronto, só faltava, né? Entrar alguém. Então, vamos abrir essa live. Para abrir essa live, eu preparei algumas perguntas para abrir a nossa, para expandir, né, a nossa consciência. Então, são as famosas perguntas para o universo, ou você pode chamar também de perguntas de barra de assas, ou você pode falar como afirmações, né? Então, cada um dá um nome. Eu gosto de usar perguntas para o universo mesmo. Então, vamos lá para abrir o campo da aula de hoje, eu separei 4 perguntas para a gente fazer. 4 não, 5. Então, a primeira pergunta é: qual é a principal mensagem que o universo deseja me entregar hoje? Como é que você vai usar essas perguntas? Você vai anotar no teu caderno e de manhã, quando você acordar, você vai escolher uma para ser a pergunta do dia. Então, aqui tem 5 perguntas, você vai fazer durante 5 dias. Ah, já não gostei de uma delas. Elimina e tá tudo bem. Primeira pergunta: qual é a principal mensagem que o universo deseja me entregar hoje? Essa é a pergunta que você vai fazer. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã e na hora que eu tirei meus decretos de manhã, quando eu fiz os meus decretos de luz, saiu esse decreto aqui e eu entendi a mensagem. Saiu esse aqui: eu sou a frequência da gratidão que abre todos os caminhos, né? Eu coloquei lá nos meus stories. Então eu entendi aqui, através desse decreto, que vamos trabalhar um pouquinho a gratidão? O que você acha, Josi? Foi mais ou menos isso que o universo quis me dizer. Vamos trabalhar mais a gratidão. Então, foi essa a mensagem que eu recebi do universo já logo cedo. Então, outra pergunta que você pode usar para abrir o campo: quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu desejo? Então, quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu desejo? Lembrando que para a gente manifestar aquilo que a gente quer, a gente precisa trabalhar a nossa identidade. Por isso que a pergunta fala quem eu preciso me tornar. Outra pergunta que abre o campo também, que você pode usar todo dia de manhã:
Que crença eu preciso transformar para viver com mais abundância? Que crença eu preciso transformar para viver com mais abundância? A próxima, como posso me abrir para receber mais prosperidade com leveza? Como posso me abrir para receber mais prosperidade com leveza? E a última, o que hoje está desalinhado entre os meus desejos e as minhas ações? Então, o que hoje está desalinhado entre os meus desejos e as minhas ações? Então, 5 perguntas para abrir o campo. Você pode usar essas perguntas todos os dias pela manhã. Escolhe uma pergunta e deixa a resposta vir do universo, tá? Do universo barra sua consciência, né? Seu inconsciente vai trazer a pergunta. Então, esse mês de agosto, dentro do meu método Redesenhe Sua Vida, nós vamos falar sobre manifestação. Então, como que a gente faz para manifestar as coisas? Esse é o objetivo do mês. Nós vamos começar com essa aula. Então, eu quero saber o seguinte: quem já fez algum exercício ou alguma técnica de manifestação? Desculpa, gente, a minha tosse. Vai passar, vai passar. Então, quem já fez algum exercício, tipo o quadro dos sonhos ou o mapa dos sonhos? Quem já fez a carta para o universo? Quem já fez a afirmação? Quem já fez algum tipo de ritual? Me contem. Escreve aí para mim no chat. Quem já fez algum tipo de exercício de manifestação antes? E aí, o que eu venho te dizer é que é o seguinte: portal, exercício de manifestação, eles são incríveis, né? O portal, ele é sempre uma oportunidade da gente fazer algum exercício de manifestação. O portal é sempre um momento que traz uma energia, mas o portal por si não faz milagre. Não é o portal que vai fazer o milagre. É igual quando falo assim, ó, quando você faz um exercício escrito da lei da atração, usa a caneta azul, porque azul é a cor da transmutação. Ah, Jô, mas se eu fizer com a caneta preta, com a caneta vermelha, vai ter problema? Não vai. Porque a manifestação, o exercício, o poder não está na caneta, está em você. O poder nunca está na outra coisa. Ah, se eu usar o meu japamala que foi feito pelos monges do Tibete, meu Ho'oponopono vai ser mais especial e mais poderoso do que o Ho'oponopono de uma outra pessoa que de repente está contando feijões, usando sementes de açaí. O poder não está no japamala. O poder está em você, o poder está em mim. Então, o poder não está no exercício em si, o poder não está no portal em si, o poder está em você, na sua identidade. Então, o que precisa mudar, o que precisa ser mexido é na nossa identidade. E os exercícios, eles ajudam nesse processo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu recebi essa mensagem aqui, né? Que eu sou a, eu sou a frequência da gratidão, então eu entendo que eu preciso praticar mais a gratidão. Como que eu posso fazer a gratidão de forma mais intencional? Escrevendo, parando realmente para colocar no papel, parando realmente, tá, eu sou grato pela minha casa, mas por que eu sou grato pela minha casa? É indo mais a fundo. Então, quando a gente faz um exercício, por exemplo, a carta do universo, que é o que eu vou recomendar para a gente fazer hoje, a gente vai mais a fundo. A gente sai do looping mental, a gente sai da confusão externa e a gente vai para dentro. Então, é isso que a gente trabalha. Então, quando você estiver fazendo exercícios da lei da atração, não adianta fazer no automático.
Porque não é sobre o papel, não é sobre escrever, não é sobre a caneta, é sobre mudar dentro de você. Então, quanto mais consciente você faz o exercício, mais muda em você. João, mas o que que muda? A nossa vibração. Então, os exercícios da lei da atração, eles são feitos com duas finalidades. Um, mudar a sua vibração, porque é a vibração que conversa com o universo, com Deus, com como você quiser chamar. É a nossa vibração. E o que volta para a gente é o que responde à nossa vibração. Então, a gente manda uma vibração e a gente recebe de volta aquilo. Então, não é o que a gente fala, nem o que a gente escreve, é o que a gente vibra. Se eu estou escrevendo sobre as minhas gratidões, eu começo a mudar a minha vibração e isso faz com que o universo me traga coisas, mais coisas para eu ser grato. Então, é dessa forma que a lei da atração trabalha. E a outra forma é que o nosso cérebro, a nossa mente inconsciente, ela é muito literal. Então, quando eu afirmo, eu escrevo o que eu quero, ela vai olhar para aquilo. Isso aqui tem uma teoria que chama a teoria do carro vermelho, mais ou menos assim. Se eu te falar, você viu um carro vermelho? Você vai perceber que você vai começar a ver um monte de carro vermelho. É igual eu tenho uma brincadeira que meu filho gosta muito de fazer, que a gente brinca de ver o carro amarelo. Se a gente vê um carro amarelo, a gente tem que falar uma palavra lá que em inglês eu esqueci. Jinkies, tinkies, alguma coisa assim. É a brincadeira. E aí, quando você coloca, você começa a ver. Essa teoria é aquela teoria de quando você fica grávida pela primeira vez, você começa a ver um monte de loja de coisinhas de bebê que nunca você tinha visto antes. A loja sempre esteve ali no shopping, mas você não via. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é seletivo. Então, quando você faz exercícios da lei da atração, eles servem para duas coisas. Um, mudar a sua vibração e dois, te fazer selecionar, ou seja, te fazer ser seletiva para aquele objetivo que você quer. Então, quando eu começo a fazer, por exemplo, exercício da lei da atração para comprar um carro e eu especifiquei qual carro que é, eu especifiquei como eu quero me sentir, eu mudei minha vibração, eu coloquei muitos detalhes, eu fiz com que aquilo parecesse real para o meu corpo, eu vou começar a enxergar mais aquele carro, eu vou começar a enxergar oportunidades que de repente eu não estava vendo para conseguir alcançar aquele carro. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Desculpa, minha tosse tá foguete. Escreve aí para mim. Quem quem expandiu, escreve aí. Expandir, Jô, expandir, expandir. Estamos aqui nessa live, nessa aula, para expandir a nossa mente, para expandir a nossa alma, para expandir as nossas percepções. Então, se você estiver expandindo, se caiu uma ficha, escreve aí, expandir. Já comecei com tudo aqui, né? O nome acabou me atrapalhando ali quando ele entrou e saiu de novo. Que outro dia, gente, outro dia eu tava fazendo uma live, o Noah foi pra escola e ele deixou a porta aberta. Não deixou a porta destrancada, a porta ficou escancarada. Aqui na Austrália é muito seguro, mas, poxa, a porta escancarada, com a minha carteira lá embaixo, minha bolsa, tudo aberto. Né? Então, hoje eu ouvi um barulho de gente andando aqui, deixa eu ver o que que é, né? Enfim, vamos lá, seguimos. Quem já me conhece, escreve aí, quem já me acompanha nas lives, escreve aí, novata, novato. Quem é a primeira vez, escreve aqui, velhaca, velhaco. Vamos começar a falar
mais sobre manifestação, mais sobre lei da atração. Então, para quem está dentro do meu método Redesenhe Sua Vida, nós vamos esse mês falar só sobre manifestação. Então, eu recomendo que você faça o desafio de manifestação que está lá dentro da plataforma da Hotmart, dentro do método Redesenhe Sua Vida. Então, é só você ir lá no módulo Redesenhe Sua Manifestação e assistir às aulas. Assiste, aplica, assiste, aplica, assiste, aplica. Tá? Então tá lá para você assistir. Então, para quem não me conhece, eu sou a Josi Vidal, sou criadora desses canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida. Tem bastante conteúdo mais longo aqui no YouTube, aqui no Instagram a gente tem os conteúdos mais curtos, mas também tem as lives e tem conteúdos diários ali no feed. E eu também tenho o podcast que está no Spotify, mas você também consegue ouvir aqui na outra plataforma. Então, para quem não me conhece, eu venho de uma história, né, onde eu fui demitida lá em 2016, depois de 20 anos de trabalho numa empresa. E essa demissão, ela doeu muito ali, né? No começo, ela doeu demais, mas foi um momento em que. Ih, caiu aqui. Foi um momento em que eu tive que me reinventar, eu tive que me reconstruir. Na verdade, foi um momento em que a minha velha identidade morreu para dar espaço a uma nova identidade. E essa minha demissão, eu costumo falar muito dela, porque ela foi um marco. Primeiro, né, 20 anos de, de empresa. Então, ela foi um marco, porque ela também, essa demissão, ela me libertou. Então, às vezes, quando a gente está no momento ali, a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa, né? O que eu enxerguei foi tristeza, foi traição, foi rejeição, foi abandono, né? Todas as minhas feridas emocionais, né, ficaram aguçadas ali, porque todas foram atingidas. Mas depois, quando você olha a imagem toda, passado todo esse tempo que já se passou, eu percebo que aquela demissão foi o pontapé que eu precisava para mudar a minha identidade. E isso só aconteceu porque eu levei essa portada na cara. Eu vou te dizer que é muito difícil a gente conseguir mudar a nossa identidade quando a gente está tudo bem, quando a gente está tomando drinks ali em Cancún, né? Eu adoro falar isso para os meus clientes da leitura de cartas. Quando vem a carta que representa o que aconteceu comigo, é justamente a carta da morte, né? Então, uma parte da minha identidade morreu para que outra pudesse nascer. Não tem como eu ser a Josi holística, a Josi que mora na Austrália, a Josi que tira cartas, a Josi que ensina sobre reprogramação mental e ser a Josi que trabalha no escritório contábil, ser aquela Josi que eu era, porque aquela Josi é pequena, ela não cabe mais, ela não comporta mais quem eu me tornei. Então, aquela Josi teve que morrer para que a outra Josi pudesse viver e continuar. E vai chegar um momento que essa minha identidade que eu tô hoje vai precisar morrer para a próxima, para eu atingir o próximo nível e assim por diante. Então, quando a gente fala de manifestação, a gente precisa entender isso. Qual é a identidade minha? E aqui a gente pode colocar entre parênteses crenças limitantes, feridas emocionais, memórias de dor, fecha parênteses, que eu preciso
matar para que a nova eu alcance aquilo que eu quero. Porque hoje você precisa entender o seguinte: tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o GPS. Vamos lá, o GPS ele traz duas questões muito importantes que às vezes a gente não faz, que eu quero te convidar a fazer agora, a refletir agora. Primeira pergunta: aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar é a sua visão de futuro, e essa visão de futuro ela tem que ser clara. Então, qual é a sua visão de futuro? E essa visão de futuro você pode dividir por áreas da vida. Então, você pode dividir. Qual é a minha visão de futuro para carreira, para finanças, para relacionamento, para espiritualidade, para saúde? Aí você vai colocar lá. Então, vamos supor, a minha visão de futuro é daqui, sei lá, 10 anos, tá? Saradona. Né? Daqui 10 anos eu vou estar com 59 anos. Saradona. Então, se a minha visão de futuro é estar bem em saúde, estar saradona daqui 10 anos, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá? A outra pergunta que o GPS faz: aonde você está? Então, se você me chama aqui, Jô, eu tô aqui na Austrália, Jô, tô aqui em Adelaide, quero te ver, vamos tomar um café? Vamos. A primeira pergunta que eu vou fazer é: aonde você está? Aonde você está hospedada? Ah, Jô, eu tô hospedada aqui, sei lá, na City. Tô hospedada na praia. Depende de onde você me disser, eu vou falar para você, ó, vem de carro, vem de ônibus, vem a pé. Não, eu vou aí te encontrar, é mais fácil. Aonde você está é quais são as crenças que você carrega, quais são as feridas emocionais que você tem, quais são as memórias de dor que você carrega, que você conta essa história interna para você. Isso que você precisa identificar. E aí você vai identificar para cada área da vida. Então, vamos supor, falei da área da saúde, quero estar saradona daqui 10 anos. Quais são as crenças que eu carrego em relação à saúde? Ah, a minha família é gordinha, então a gente nunca vai ter um corpo sarado. Crença. Porque né, a ciência já explica que o DNA ele só é ativado pela mente. Né? Isso é neurociência, neuroplasticidade. Então, aí você vai pegar as crenças. Quais são as feridas emocionais? Ai, Jo, eu carrego a ferida emocional de abandono e de rejeição. Então, eu crio essa camada de gordura para me proteger. Aí, onde você tá, de novo? Quais são as memórias de dor que você carrega? Ah, eu lembro do meu pai falando que eu era muito magra. Eu lembro do meu pai falando que eu era fake e ninguém ia nunca me amar. Ou eu lembro do meu pai falando que eu era gordinha, que eu nunca ia arrumar ninguém, que eu nunca ia emagrecer. Isso é onde você tá. Então você precisa ter aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí você faz o plano. Então, o plano é quem eu preciso me tornar mentalmente, qual é a minha identidade para eu alcançar o que eu quero. Então, se eu quero ser a saradona dos 60 e poucos, como que eu preciso? Eu preciso mudar a minha crença de que a família é gordinha, então eu vou ser gordinha. Eu preciso tratar essas minhas feridas emocionais que me fazem acreditar que eu preciso ter essa camada de gordura para me proteger. Eu preciso ir olhar essas memórias de dor, aonde eu fico vivendo esse looping, lembrando do que as pessoas me falavam que eu era gordinha, etc e tal.
para chegar lá. Faz sentido isso para vocês? Quem expandiu? Quem expandiu? Digita aí. Expandir para eu ver. Quem expandiu? Então, quando a gente fala de manifestação, o maior erro das pessoas é acreditar que desejar é igual a resultado. Então, eu desejo ser próspera, eu vou ser próspera, eu desejo dinheiro, eu tenho dinheiro. O resultado, ele nunca vem direto do desejo, ele vem da identidade. É quando você acredita que você pode ter dinheiro. É quando você tem crenças fortalecedoras sobre o dinheiro. É quando você para de deixar as feridas emocionais tomarem a decisão por você. É quando você para de contar aquela historinha dentro de você, da sua família. Então, muitas vezes a pessoa diz, né, eu quero prosperar, mas ela acredita que dinheiro é difícil. Eu quero prosperar, mas a pessoa acredita que dinheiro é ruim. Eu quero prosperar, mas a pessoa acredita que é difícil fazer dinheiro. Ou eu quero prosperar e a pessoa acha que ela vai ganhar dinheiro. Outro dia eu expliquei a diferença entre ganhar e fazer dinheiro. Quando a gente fala eu quero ganhar dinheiro a gente ganha de alguém, né? Alguém dá dinheiro. Aí você se torna passiva. Você está esperando alguém te dar dinheiro. Quando você fala eu faço dinheiro, você está no ativo. Então eu quero fazer mais dinheiro, isso significa que eu preciso me movimentar. E aí, o que que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? O que que eu posso trazer para o mundo? Como eu posso servir o mundo? Essa é a pergunta. E aí a gente entra aqui um pouco também em propósito, né? Em Ikigai. Eu gosto muito, a palavra propósito, ela às vezes traz um peso no sentido, ai, João, muita gente chega para mim, João, eu não sei qual que é o meu propósito, ou a pessoa acha, de alguma forma, tem a crença de que o propósito é algo muito inalcançável, como assim, ah, o meu propósito é ser a budista lá de Himalaia. Negócio muito. O propósito, ele é algo muito mais real, sabe? Muito mais próximo do que a gente imagina. O propósito, eu gosto muito de colocar o propósito como Ikigai, que são quatro pilares. É aquilo que você ama fazer, é aquilo que você é boa fazendo, é aquilo que o mundo precisa e é aquilo que as pessoas pagariam por. Então, o nosso propósito, ele é muito mais simples e alcançável do que a gente imagina. Às vezes o nosso propósito é cuidar de alguém. Às vezes o nosso propósito é fazer um bolo maravilhoso. Às vezes o nosso propósito é ler o tarô, é ajudar a quebrar os padrões, é ajudar a pessoa ver com mais clareza, é ajudar nesse caminho entre o, a, o, onde eu estou e onde eu quero chegar, que é a mentoria individual. Então, existe essa questão. Então, hoje, a pergunta que você pode fazer é essa: o que que eu vim entregar para o mundo? E não precisa ser algo
como eu falei, extraordinário. Pensa o seguinte: se não existisse dinheiro e você fosse entregar algo para o mundo, o que seria? Se cada um tivesse que contribuir com algo para o mundo, o que seria? Qual seria a sua contribuição? Então, o que você vai fazer agora? Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Outra coisa importante quando a gente fala de manifestação é a gente olhar para o nosso sistema nervoso. O que que é isso? É a gente perceber se aquilo que você está querendo manifestar, se você está sentindo um apego, aquilo está faltando para você, a manifestação vai travar. Porque o seu sistema nervoso está tenso, está ansioso, tá? É isso que precisa. Então, quando você está tentando manifestar algo e você percebe que seu sistema nervoso está tenso, você precisa acalmar o seu sistema nervoso, porque o sistema nervoso travado vai travar suas manifestações. Então, quando você está fazendo uma manifestação, você quer dinheiro, você quer manifestar o dinheiro, você quer manifestar prosperidade, mas o teu corpo tá com medo do dinheiro faltar, o teu corpo tá ansioso porque precisa do dinheiro agora, não vai funcionar. Porque quando o seu sistema nervoso entende aquilo como ameaça, ele protege. Então, às vezes a gente quer muito alguma coisa. Ah, eu quero muito emagrecer e ficar magra, ficar bonita, ficar atraente. Mas aqui dentro de você, eu tenho medo que as pessoas me vejam. Eu tenho, ou você, dentro de você tem uma voz, os homens não prestam, é inseguro você se relacionar. As pessoas vão te ver, aí você se bloqueia e aí você não consegue emagrecer. Você se sabota porque você não consegue emagrecer. Então, às vezes você quer ganhar dinheiro, mas dentro de você, se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que ajudar minha mãe, vou ter que ajudar não sei quem, não sei quem vai pedir dinheiro, é perigoso, que o ladrão. Seu corpo já travou. Ah, eu quero muito abrir um negócio. Ah, mas e o negócio se não der certo? Travou. Quem expandiu? Escreve aí. Quem expandiu? Quando você faz essas perguntas para o universo, que a gente fez ali bem no começo, a gente abre o nosso campo. Mas para você enxergar as respostas, você precisa abrir as janelas da sua mente. Então a gente pode e deve pedir sinais para o universo, mas a gente precisa abrir as janelas da nossa mente para a gente enxergar. Como que a gente enxerga, né? Primeiro é a gente voltando para dentro, voltando para aqui agora. Então a gente percebe numa meditação, numa caminhada, numa numa coisa que hoje está muito raro, muito difícil, né? As pessoas pararem para contemplar a natureza, contemplar a vida, contemplar o belo. Você largar um pouco o celular e fazer uma meditação, você escutar um hertz, você caminhar olhando para a natureza, olhando para as coisas bonitas, para as coisas que você gosta. Então, isso é muito importante. E falando de portal, ele é interessante porque nosso cérebro, ele ama os marcos, né? Ele ama
essa questão da novo ano, aniversário, segunda-feira, primeiro dia do mês. Portal é um deles. Eles trazem essa sensação de começo. Mas, na verdade, como eu falei, a magia, o milagre não está no portal, e sim está na gente. Então, isso acaba que o portal, além da energia do portal, que sim existe uma energia que o portal traz, o portal também aumenta o nosso comprometimento. Então, muita gente fala: ah, legal, é um portal, 8 do 8, vou fazer um ritual e vai dar certo. Então, vamos fazer o nosso ritual de portal, vamos preparar o que a gente vai fazer. Então, eu quero que você pegue papel e caneta nesse portal e você faça o seguinte ritual. Você vai fazer silêncio ou você vai colocar um hertz. Qual hertz, Jo? Pode ser o 528, que é o que eu mais gosto. Se você for lá no meu Instagram e digitar playlist, você recebe o link da minha playlist de hertz. Então, você vai se colocar em silêncio e você vai escrever. Você vai escrever primeiro quem eu preciso deixar de ser. Quem eu preciso deixar de ser. Segundo, você vai escrever quem eu escolho me tornar. Então, qual é a pessoa que você precisa se tornar para alcançar aquilo que você deseja? Como essa pessoa pensa? E aí, entre parênteses, quais são as crenças que essa pessoa tem? Como essa pessoa fala? Como ela reage? Como essa minha nova versão, essa minha nova identidade cuida do dinheiro? Como essa minha nova identidade cuida do corpo? Como essa minha nova identidade enfrenta os problemas? E aí, por último, como essa minha nova versão, essa minha nova identidade manifesta seus desejos. E aí, nós vamos fazer a nossa carta para o universo. E a carta para o universo nada mais é, aqui ó, de novo, uma carta de gratidão. Como esse decreto de luz que eu tirei hoje fez todo sentido. Então, a carta para o universo nada mais é do que um exercício de gratidão. Então, a carta para o universo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar papel e caneta, no momento em que você está concentrada, né? Liga, pode pôr uma vela, pode pôr um incenso, se você gosta, põe um hertz, põe a tua água ali, aproveita, não na garrafa plástica, né? Mas no vidro, põe a água para energizar. Pode pegar um decreto de luz que você goste. Você vai escrever a carta, fazendo de conta que você está no futuro. Nossa mente subconsciente não entende o que é futuro, o que é passado. Por isso que muitas vezes, quando você fica viajando no tempo, pensando no passado, você está criando um novo futuro, que a tua mente não entende isso. Então você vai lá no futuro, pode pensar no final do mês de agosto, ou você pode pensar no próximo dia 8 de setembro, não tem problema. E você vai escrever tudo o que aconteceu nesse mês, agradecendo como se já tivesse acontecido. Ou seja, vamos supor, Jo, eu espero que no mês de agosto eu faça a venda do meu apartamento. Então, você vai colocar lá, você vai escrever. Querido universo, obrigada pela venda do meu apartamento. Foi muito fácil e muito tranquilo
fazer todos os trâmites, a mudança deu tudo certo. Então você vai escrever como se já tivesse acontecido, então você está agradecendo. Ah, no dia da venda assinei o contrato, eu fiquei muito feliz, principalmente quando eu tirei o extrato e eu vi o valor tal na minha conta. Então, você percebe como eu vou colocando os detalhes? No dia que eu assinei o contrato, consigo visualizar eu assinando um contrato. Eu fiquei muito feliz quando eu abri o meu saldo bancário e vi o número tal. Então, você precisa ser específica, colocar detalhes daquilo que você quer. E você precisa falar na sua carta o que você sentiu. Outro exemplo. Ah, em agosto eu tirei a minha carteira de motorista. Aí você vai lá. No dia da prova, eu fiz a prova de carteira de motorista e foi muito tranquila. Eu fiz todos os exercícios lá que o homem pediu de forma certinha. Eu me senti calma e eu me senti extremamente feliz quando ele falou que eu passei no teste. Me senti, como que é em português? Me senti orgulhosa de mim, me senti poderosa. Você vai colocar lá tudo que você sentiu. Me senti aliviada por ter terminado esse teste. Então você vai colocar o como você sentiu. Como que você sabe se você está fazendo a carta certa? Ó, quando eu falei disso, eu senti no meu corpo, eu senti no meu estômago. Eu senti realmente esse alívio. Eu senti esse arrepio de estar feliz. Você precisa sentir no corpo, você precisa emocionar. Se você não alcançou isso, você está fazendo errado. Aí, quando a gente sente emoção, a gente sente no corpo, a gente sente na barriga, a gente sente no coração, a gente sente na garganta. Então, quando você fizer a sua carta, você precisa sentir de verdade, para o corpo achar que é real realmente. Joana, nessa carta para o universo, é um só desejo ou eu posso escrever vários? Pode escrever vários, quantos você quiser. Desde que você faça como eu estou falando. É agradecendo, é com detalhes e é colocando sentimento. E sentindo realmente. Depois você vai finalizar a carta, você vai escrever agradeço, agradeço, agradeço 3 vezes e você assina. Eu geralmente quando eu assino subindo. Aí você assina. Vamos fazer uma visualização para a gente finalizando? Então, quem está dentro lá do meu método Redesenhe Sua Vida, temos a biblioteca de ferramentas. Então, você vai fazer projeto gratidão, que está lá dentro. Né? Vamos ir no embalo aqui do sinal que o decreto mandou. Você vai fazer o desafio de manifestação, e você vai ouvir o áudio bineural que eu coloquei lá da abundância. Então, tudo isso está no módulo Redesenhe Sua Manifestação. É só você entrar lá na minha comunidade, né, no método Redesenhe, nesse módulo Redesenhe a Sua Manifestação. Segue as aulas que estão lá. Então, vamos fazer a visualização. Quero que você feche os olhos, respira, inspira. Vamos fazer a respiração 4, 7, 8. Puxa o ar pelo nariz contando até 4. Segura o ar no pulmão contando até 7. E solta a boca contando até 8.
uma vez. Segura, solta. Essa é uma excelente respiração para você fazer quando você perceber que o seu corpo está desalinhado, que o seu corpo está no modo fugir ou correr, fugir ou lutar, que você está com o sistema nervoso desalinhado. Mais uma vez. Agora pode respirar normalmente. E eu quero que você se imagine daqui a um ano. E eu quero que você imagine as suas manifestações. Tudo aquilo que você pensou hoje nessa live. Mais do que imaginar, eu te convido a ver, eu te convido a ouvir quais são os sons. Talvez você esteja escutando alguém dizer: caramba, ela conseguiu, olha só como ela é vitoriosa, olha só o que ela conquistou. O que as pessoas estão falando sobre a sua conquista. E agora eu te convido a sentir. Sinta a textura, sinta o cheiro, sinta o sabor, se tiver alguma coisa para ser sentida em termos de sabor. E agora eu quero que você observe quem está do seu lado, para quem você mostrou a sua manifestação. Eu quero que você visualize como é a sua casa ou seu apartamento. Eu quero que você visualize como é o seu trabalho. Visualize o seu corpo. Visualize o relacionamento que você deseja. Observe os detalhes. E agora eu te pergunto a responder as seguintes perguntas. Se tudo isso fosse real hoje, como eu acordaria amanhã? Se tudo isso que eu visualizei fosse real, o que eu faria diferente hoje? Se tudo isso que eu visualizei fosse real, como eu cuidaria do meu corpo? Se tudo isso que eu visualizei fosse real, como eu falaria comigo mesma? Se tudo isso fosse real, como eu lidaria com o dinheiro? Se tudo isso que eu consegui visualizar já fosse real, como eu me posicionaria nos meus relacionamentos? Que decisão eu não adiaria mais? O que eu pararia de aceitar e qual seria o meu próximo passo? Abre os olhos, volta aqui para nossa live. E eu te convido a manifestar junto com a gente nessa jornada. Então, o mês de agosto vai ser o mês que nós vamos falar de manifestação. Como eu expliquei nessa live, a manifestação ela não começa com mágica, mas ela começa de uma forma consciente. Então, começa quando a gente olha para nossa identidade, começa quando a gente entende como o nosso cérebro funciona, né, a neurociência.
começa quando a gente regula o nosso sistema nervoso, começa quando a gente entende que a espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando da espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é muito mais autoconhecimento do que algo que está no outro ou que alguém explica o como fazer. Então, a espiritualidade, para mim, é quando eu tiro um momento para entender as coisas que não são do dia a dia, as coisas que estão além, né, do céu e da terra. E é um entendimento que é único para cada pessoa, mas você precisa parar para pensar sobre. Então, a espiritualidade para mim é esse momento em que eu paro, eu sossego o externo para olhar para dentro. E principalmente a manifestação acontece quando a gente se coloca em ação. Então, para quem ainda não faz parte, né, do método Redesenhe Sua Vida, eu te convido a entrar para conhecer. Então, dentro do método, você vai ter acesso a 12 meses comigo, os encontros ao vivo. Além dos encontros ao vivo, você vai ter uma biblioteca de ferramentas para te sustentar nesse processo. Então, cada mês a gente pega um tema e trabalha dentro dessa biblioteca. O tema desse mês são as nossas manifestações. O exercício, então, para fazer é o desafio de manifestação que está dentro do método Redesenhe Sua Vida. Quem quiser saber mais pode me chamar lá no direct ou me chama no WhatsApp que eu te explico como que funciona o método Redesenhe Sua Vida. Então, é um método que ele é uma jornada de reconstrução da sua identidade. Para quê? Para a gente romper os padrões emocionais, para a gente parar de reagir às feridas emocionais que estão nos prendendo, para a gente, a partir disso, começar a ter novos resultados. Então, quem quiser, vem lá para a biblioteca do Redesenhe Sua Vida, vem para o método Redesenhe Sua Vida comigo. O maior, então, o portal é uma oportunidade de fazer esse exercício. Façam todos os exercícios que eu recomendei nessa live, principalmente a carta para o universo. Um beijo de luz. Tchau, tchau.